Graça e paz, amados. Muito feliz por mais uma vez estarmos aqui na presença do Senhor para ouvirmos o que Ele tem para falar conosco. E que Ele ministrou no meu coração, deixa Deus te transformar. Esse vai ser o tema da palavra dessa noite. E que está em 2 Coríntios 3, 18. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, 2 Coríntios 3, 18. E diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Vamos orar. Pai, primeiramente, Senhor, eu quero agradecer, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos permite estarmos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu e hoje estamos aqui, meu Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, que eu seja apenas um instrumento vosso, meu Pai, para levar a Tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor quer falar, Pai, com a Tua igreja, Pai, com o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, seja o Senhor a conduzir este momento, esta palavra, Pai. E que essa palavra caia, Pai, aos nossos corações, Senhor, em solos férteis, meu Pai. E que possamos viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Bom, essa palavra o Senhor vem ministrando no meu coração. Eu até dei uma pincelada na live das mulheres que está acontecendo toda sexta-feira às 15h30. Só comecei essa introdução da transformação, mas o Senhor vem falando e eu preciso estar passando para a igreja, estar passando para vocês. E a palavra de Deus nos mostra, como está falando aqui em 2 Coríntios, que nós refletimos na nossa própria vida a glória de Deus. E essa glória é sempre crescente à medida que somos transformados à semelhança de Cristo. Isso é muito forte. E como podemos ser transformados? O versículo que lemos, nos fala que a glória de Deus que reflete através de nós é crescente à medida que somos transformados. Mas somente podemos ser transformados pelo Senhor. Só Deus pode nos transformar. Ele é que nos transforma. Mas precisamos permitir ser transformados. Precisamos dar passos para essa direção, nos posicionarmos. É tempo de nos posicionarmos, é tempo de ouvirmos a direção do Senhor e seguirmos nessa direção. E para que a gente possa ser transformado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é viver a palavra de Deus. Precisamos meditar, refletir, praticar a palavra do Senhor, para que por meio dela o Espírito Santo possa nos transformar, para termos um coração segundo o coração de Deus. Contemplá-lo, ler a palavra, estudar a palavra, meditarmos em seus ensinamentos e refletirmos no que Ele quer nos dizer. A palavra de Deus nos mostra todas as coisas, a palavra de Deus nos ensina todas as coisas. Precisamos estar atentos a isso, precisamos estar abertos para ouvir a palavra do Senhor. Para que, com isso, a ação do espelho seja algo atuante no nosso dia a dia. Que realmente as pessoas possam ver o reflexo do Senhor em nós, sermos testemunhos da palavra dele. Que, como diz, de glória em glória, nossas vidas refletirão o Senhor Jesus. E todos poderão perceber e testemunhar a sua presença nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus porque Ele nos alcançou. Um segundo ponto que precisamos é ter humildade para aceitarmos a transformação de Deus. A humildade, ela é essencial para sermos transformados. Amados, precisamos clamar ao Senhor para que Ele tire as vendas dos nossos olhos se quisermos admirar a glória de Jesus. Temos que ser como espelho para refletir a glória dele. E por que tirar as nossas vendas?
para nos enxergarmos como somos. É muito difícil a gente se enxergar. A transformação é essencial nas nossas vidas. Devemos buscar ser transformados e melhorarmos nas várias áreas da nossa vida. E cada um de nós temos áreas específicas a serem transformadas. Cada um precisa saber qual a sua área ou quais as áreas. Eu todo dia, eu peço para o Senhor me transformar. Eu já sei áreas que eu preciso ser transformada, mas tem áreas que às vezes eu nem percebo. Então o Senhor tem que me trazer, abrir meus olhos, trazer a luz para que eu veja aquilo que precisa ser transformado. Mas a maior e mais importante transformação só pode ser feita por Deus. E muitas vezes essas áreas que precisam ser transformadas já estão tão enraizadas em nós, tão profundas, que a gente não enxerga, a gente não percebe. Só Deus mesmo para acessá-la, só Deus mesmo para mudar aquilo que precisa ser mudado. Muitas vezes a gente não consegue enxergar porque já faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então a gente fala, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, você é assim. Não, tá errado. Se o Senhor, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, tudo se faz novo, nós temos que entender que tudo se faz novo. E aquilo que muitas vezes nós não estamos querendo enxergar por comodidade, a gente precisa acessar, precisa clamar ao Senhor para que seja transformado e deixar que o Senhor corte essa raiz. Que se enxergarmos quem nós somos e onde precisamos de transformação, poderemos dar liberdade ao agir de Deus. Mas para isso, meus amados, precisamos deixar nosso orgulho de lado. O ser humano é orgulhoso, nós somos orgulhosos. E é muito difícil admitirmos a nossa fraqueza, onde precisamos transformar, onde precisamos mudar, é muito difícil. É muito mais fácil enxergar o defeito do outro do que enxergar em mim mesmo. Não é verdade? É muito mais fácil. O orgulho nos impede de vermos e vivermos o agir de Deus. Tem uma outra passagem que está em Romanos 12:3, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A gente tem que entender que não somos mais que ninguém. Não importa se somos cristãos há muito ou pouco tempo, pois sempre vão existir áreas nas quais precisamos ser transformados. Mas temos que entender que apesar de Deus ser todo-poderoso, Ele nunca vai nos forçar a mudar. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos buscar, nós precisamos permitir que Ele trabalhe em nós. Deixar nosso orgulho de lado. E uma outra questão é não ter medo da transformação. Muitas vezes temos medo de sermos transformados, temos medo daquilo que vai acontecer. Porque não é fácil ser moldado, não é fácil ser passado pelo fogo, ser forjado. Mas é necessário. Como diz em 2 Coríntios 4:16-18, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O Senhor é que enxerga aquilo que nós não enxergamos. Nós temos um limite muito perto, muito próximo. O Senhor enxerga muito mais do que isso. Nós enxergamos a montanha, Ele enxerga muito além. E um outro que fala que é em Salmos 56, mas quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Então, meus amados, não devemos ter medo da transformação.
Pois tudo, exatamente tudo que Deus faz para nós é o melhor. Mesmo que não entendamos naquele momento. Tudo que Deus faz é o melhor. Quando passamos por provações, o Senhor está ali nos moldando, Ele nos permite, que Ele sabe que ali na frente nós seremos melhores. Além de não ter medo, temos que ter um coração grato. Precisamos entender que muitas vezes a transformação vai doer. Como disse, não é fácil. Não é fácil ser moldado. Não é fácil passar pelo fogo. Mas Deus vai querer trabalhar em áreas, em partes das nossas vidas, em partes delicadas, que muitas vezes a gente não quer enxergar. A gente que achou que estava lá guardadinho. Mas são essas áreas que o Senhor tem que transformar. O Senhor tem que nos curar. E se nós deixarmos Deus operar, certamente vamos experimentar grandes coisas que Ele tem para as nossas vidas. Ele tem para a minha vida, Ele tem para a sua. Se olharmos para trás, eu falo por mim, quando eu olho para trás e vejo o quanto Deus me transformou, o que eu era, o que eu sou hoje, e quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo o quanto eu preciso ser transformada. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se enxerga, mais a gente vê que não somos merecedores de nada, quanto somos pecadores, o quanto precisamos ser moldados pelo Senhor. Precisamos ser transformados. E essa transformação, meus amados, só vai acabar quando formos para a glória. Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto estivermos vivendo aqui, nós seremos transformados e renovados constantemente. Constantemente a gente precisa se moldar para que a glória do Senhor reflita através de nós. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser moldados para buscarmos um coração segundo o coração de Deus. Sabe, é muito importante enxergarmos isso. A nossa dependência está no Senhor. Sem Ele nós não somos nada, não podemos nada. Nós temos que entender que, por mais que a gente ache que conhece do Senhor, a gente conhece pouco, a gente tem mais do Senhor. Todos os dias a palavra do Senhor nos revela algo. Para isso precisamos buscar, precisamos pedir para que o Espírito Santo nos revele aquilo que Ele quer revelar para nós. E não é só ouvindo a palavra, não é só lendo a palavra, porque se você ler a palavra e não praticar, não ter revelação, ela é como se fosse um livro. Não é isso que Deus quer. Deus quer assim, intimidade, Deus quer busca dele, Deus quer relacionamento conosco. E nós precisamos nos enxergar como somos. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Mas nós temos que enxergar e declarar total dependência ao Senhor. Entender que em todo o tempo precisamos ser moldados. Para que o nosso coração não se afaste dele. Para que o nosso orgulho não nos afaste dele. Eu vou falar aqui, né? Acho que a maioria dos irmãos sabe que eu e o Fulvio, a gente acompanha casais, acompanha famílias. O Senhor usa as nossas vidas. Não somos nós. Não sou eu, não sou o Fulvio. É o Senhor, o Espírito Santo de Deus. E uma das famílias, um dos casais que a gente estava acompanhando, a esposa estava triste, reclamando, falando do marido, precisava ser transformado. E o que o Espírito Santo falou? Que a transformação tinha que partir dela. Que ela, sendo transformada, iria transformar a vida do seu esposo, dos seus filhos. E quando o Espírito Santo falou isso com ela tomou posse dessa palavra. Ela tomou posse e deixou o Senhor agir na vida dela. E tudo que o Senhor falou que Ele faria, Ele fez. Glória a Deus. Amados, a gente precisa ouvir. Precisa ter humildade em reconhecer
Pai, eu estou errado. Eu não quero mais ser assim, mas eu não consigo. Me transforma. E com coração humilde o Senhor vai agir. Então, meus irmãos, concluindo, não adianta ouvirmos a palavra de Deus e não testemunharmos a palavra. Temos que ser testemunhos daquilo que o Senhor nos ensinou. Devemos ter humildade em reconhecer a nossa dependência em Deus, em que precisamos ser transformados diariamente. Diariamente. Quebrar o nosso orgulho. Não ter medo da transformação de Deus. Para que a glória de Deus resplandeça através de nós. Somente Ele, toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. É o único. Nada de nós, que todos os dias nós diminuamos e o Senhor cresça. Que seja Ele a usar as nossas vidas todos os dias. Que sejamos apenas boca dEle. E que o nosso orgulho não nos leve para longe do Senhor. Amém? Eu quero deixar aqui um versículo que está em Provérbios 29, onde fala: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Amém? Vou orar com vocês, fazer uma oração, porque eu creio que essa palavra, da mesma forma que tocou no meu coração, o Senhor ministrou comigo. Ele está ministrando no coração de cada irmão que está ouvindo, de cada pessoa que está ouvindo. E que a gente possa, em todo o tempo, deixar o Senhor agir em nossas vidas. Deixar o Senhor falar conosco, estarmos atentos a ouvir a voz do Senhor. Mas não devemos ficar parados, nós devemos agir, ter atitude, nos posicionarmos e seguirmos na direção que o Senhor está falando. Não adianta falar assim: Senhor, eu quero ser transformado, e não ter atitude para essa transformação acontecer. Meus amados, que essa palavra tenha falado no coração de vocês. Eu vou orar. Amém? Oh, meu Pai, obrigada, Senhor, Espírito Santo de Deus, obrigada por ter ministrado, Senhor, esta palavra, meu Pai, esta noite. Obrigada, Senhor, porque apesar de sermos pecadores, meu Pai, não merecemos nada, meu Pai, o Senhor nos ama e o Teu amor é incondicional, meu Pai. Pai, que possamos, Pai, ter um coração humilde como o Senhor. Ter um coração, Pai, disposto a servir, Pai, a Ti, meu Pai. A vivermos a Tua palavra, meu Pai, a testemunharmos, Pai, o Teu evangelho, meu Pai. Ó Senhor, declaramos nossa total dependência, Pai, a Ti, Senhor. Nos transforma, meu Pai. Transforma tudo aquilo que precisa ser transformado, meu Pai. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a nós mesmos muito mais do que a gente nos conhece, meu Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, transforma, meu Pai. Transforma, Pai, as nossas vidas, meu Pai. Transforma os nossos corações, meu Pai. Que possamos a cada dia ser moldados, Pai, por Ti. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tenhamos um coração igual ao Teu, Senhor. Um coração humilde. Um coração que ama incondicionalmente. Um coração disposto a servir, meu Pai. Um coração, Pai, disposto, Pai, a morrer como o Senhor morreu por nós naquela cruz. Aquele sacrifício, Senhor, para nos salvar. E se hoje estamos aqui, meu Pai, é porque o Senhor nos amou. Obrigada, meu Pai. Senhor, alcança, Pai, cada irmão, Senhor, cada pessoa que ouvir essa palavra, meu Pai. Que essa palavra, Pai, caia, Pai, nos corações, Senhor. Que possamos, Pai, viver aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai, todos os dias, Pai. Trazendo revelação da Tua palavra todos os dias, meu Pai. E nos moldando, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor, que é soberana sobre nossas vidas, meu Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro, Pai, colocando, Pai, a vida de cada um, Pai, que estiver ouvindo essa palavra, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Como nosso coração se alegra, meu Pai, estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém.